Fala galera, beleza? Um desenvolvedor de software de uma empresa de internet chamado Caleb Smith ganha um concurso. Isso lhe concede a chance de passar 7 dias na suntuosa e particular propriedade de Nathan Bateman, o CEO da companhia. O imóvel é bastante isolado nas montanhas e Caleb é levado de helicóptero, sendo então deixado para percorrer o restante do trajeto a pé pela mata. Ao chegar à residência, ele recebe um cartão de entrada no portão de segurança e atravessa um andar de baixo até finalmente encontrar Nathan no lado de fora se exercitando. Nathan é uma pessoa carismática que tenta iniciar uma conversa com Caleb quando se encontram pela primeira vez. Enquanto exibe o local a Caleb, ele descobre que não é uma moradia, mas sim uma instalação de pesquisa. Nathan está ansioso para revelar o que está investigando em seu patrimônio. No entanto, Caleb primeiramente precisa assinar um acordo de sigilo do Livro Azul. A princípio, Caleb hesita em assinar por causa das exigências peculiares que ele precisa seguir. Mas com um pouco de persuasão, Nathan consegue convencê-lo. Após Caleb assinar o acordo, Nathan pergunta se ele sabe o que é o teste de Turing. Caleb compreende que é quando um ser humano não sabe que está interagindo com um computador e o computador passa no teste possuindo inteligência artificial. Nathan então informa Caleb que ele será o componente humano em um teste de Turing para determinar se a IA que ele criou, chamada Ava, consegue passar. Caleb fica fascinado com o projeto e afirma que se ela for bem-sucedida, será um marco histórico. Antes da primeira sessão começar, Caleb examina a área fora da sala onde Ava é mantida. Ele percebe uma rachadura na barreira de vidro reforçado que o separa de Ava, parecendo que ela estava tentando fugir de seu aposento. Caleb olha para cima e vê Ava entrar em seu campo de visão. Ela tem o rosto e as mãos de uma mulher, mas o corpo de uma máquina. Ava cumprimenta Caleb e diz que nunca havia conhecido ninguém antes, somente Nathan. Ela pergunta se ele conheceu muitas pessoas e ele responde que nenhuma como ela. Ele desvia a conversa e diz que eles precisam quebrar o gelo. Ele pergunta se ela sabe o significado e ela confirma que entende que serve para superar o embaraço social. Ava informa sua idade dizendo que tem mas não especifica se são anos ou meses. Caleb então pergunta quando ela aprendeu a falar e ela afirma que sempre soube. Eles debatem se isso é incomum, já que Ava acredita que a linguagem é algo que as pessoas adquirem. Caleb argumenta que talvez a linguagem exista desde o nascimento e o que se aprende é como transformá-la em conversas. Com isso, a primeira sessão termina. Caleb está encantado com seu encontro e conversa com Nathan enquanto bebem cerveja. Ele diz a Nathan que conversar com Ava foi como atravessar o espelho. Em vez de discutir o que Caleb quis dizer, Nathan apenas o elogia, dizendo que ele é bom com as palavras. Caleb tenta refutar, mas Nathan o interrompe e muda o assunto para si mesmo. Lembra-se de quando Caleb disse que ele não seria um homem, mas um deus se inventasse uma máquina com consciência. Mais uma vez ele tenta intervir com frustração, dizendo que não foi exatamente isso que ele disse, mas Nathan fala por cima dele. Ele continua dizendo que se o teste passar, Caleb reconheceria que ele é um deus. Caleb tenta intervir novamente, mas Nathan o ignora completamente. Ele então expressa sua inquietação com a forma como o teste é configurado. Pelo que ele entende, os humanos não deveriam ver o robô. Nathan diz que eles já passaram desse ponto, pois se Caleb não visse Ava, acreditaria que ela era humana. O verdadeiro teste é mostrar que Ava é um robô, mas ver se Caleb acredita que ela tem consciência. Caleb concorda com seu ponto de vista. Mais tarde naquela noite ele não consegue dormir e decide observar o que Ava está fazendo pelo sistema de monitoramento em seu aposento. Enquanto a observa, a energia acaba. Caleb não consegue sair de seu quarto até que o gerador principal seja restaurado. A energia volta quase instantaneamente e Caleb sai. Enquanto caminha pelo corredor, ele percebe uma parede com réplicas de rostos. Ele entra em uma sala com uma pintura de Jackson Pollock e encontra um telefone. Ao tentar usá-lo, é surpreendido por Nathan, que estava deitado em um sofá bebendo cerveja. Nathan diz que ele não pode usar o telefone por causa dos protocolos com Ava. Caleb menciona a falta de energia e que não estava conseguindo sair. Nathan não leva a sério a preocupação dele e apenas diz que tem tido essas quedas recentemente, mas que está trabalhando no problema. Aborrecido com a breve conversa, Caleb volta para seu quarto. Na manhã seguinte, uma mulher chamada Kyoko entra no quarto dele sem avisar. Ela lhe deixa um prato com café sem dizer nada, tentando fazer contato visual. Caleb vai para fora onde Nathan está levantando pesos. Ele se desculpa por trazer Kyoko ao quarto, mas não queria que Caleb dormisse demais.
Eles discutem a próxima sessão e mais tarde Caleb a inicia com Ava, onde ela lhe mostra desenhos que fez. Ela está frustrada, pois desenha todos os dias, mas não sabe o que são os desenhos. Ela então muda de assunto e pergunta a Caleb se ele quer ser seu amigo. No entanto, ela percebe que suas conversas são unilaterais, já que ele quer saber tudo sobre ela, mas ela não sabe nada sobre ele. Ele começa a falar sobre si mesmo e sua vida pessoal. Ela só para de andar e o encara quando ele conta como sua família morreu em um acidente de carro. Ele detalha que estava no carro quando aconteceu e ficou muito tempo no hospital. Ava demonstra tristeza e remorso em sua voz ao dizer que sente muito. Ele diz que está tudo bem e que logo depois começou a programar. O rosto de Ava muda de triste para neutro e ela o compara a Nathan. Caleb concorda, mas rapidamente exclama que é diferente. Ele diz que Nathan conquistou muito mais na área de programação. Ava pergunta se Caleb gosta dele e ele diz que sim. Ela também quer saber se ele é amigo de Caleb, ao que Caleb responde que acredita que sim. Ela aprofunda a pergunta querendo saber se Nathan é um bom amigo. Caleb fica sem saber como responder e gagueja. De repente, a energia acaba. Ava aproveita que Nathan não pode ouvi-los e sussurra para Caleb não confiar em Nathan. Antes que Caleb possa perguntar o que ela quis dizer, a energia volta. Ava imediatamente começa a falar sobre livros para que Nathan não suspeite do que foi dito. Leva um momento para Caleb se recuperar, mas ele concorda com o que Ava estava dizendo. No jantar, Caleb descobre que Kyoko não sabe inglês. Nathan diz que é outra medida de segurança para que ela não compreenda seus projetos. Depois muda o assunto para as quedas de energia que tem enfrentado. Caleb pergunta por que ele não chama os técnicos. Nathan diz que é muito difícil conseguir que as pessoas venham consertar por causa das medidas de segurança e que após o último trabalho ele mandou matar todos os homens. Caleb olha para ele com preocupação, esperando a piada, mas Nathan apenas sorri. Ele então pergunta como foi a sessão e Caleb relatou o ocorrido. Mas quando Nathan pergunta o que foi dito durante a queda de energia, Caleb continua comendo e diz que Ava não falou nada. Nathan fica surpreendido, mas não insiste. Na próxima sessão, Ava fala com Caleb sobre nunca ter saído da sala. Ele pergunta para onde ela gostaria de ir e ela explica que gostaria de ir a um cruzamento de trânsito para poder observar muitos humanos. Caleb diz que isso se chama observar pessoas e ela gosta da ideia, dizendo que poderiam ir juntos. Ele sorri e diz que será um encontro. Ela fica feliz com a resposta e pede a Caleb para fechar os olhos. Ava vai até seu armário e veste um suéter, um vestido e uma peruca. Quando está vestida, ela volta para mostrar seu novo visual a Caleb. Ele diz que ela está bonita e Ava fica satisfeita dizendo que é isso que ela usaria no encontro deles. Caleb fica confuso com o que Ava disse e fez na sessão anterior. Ele pergunta a Nathan por que ele daria sexualidade a uma IA, dizendo que elas não precisam de gênero. Nathan explica que a existência de gênero e sexualidade é apenas natural. Caleb ainda não entende o raciocínio e continua a discutir o assunto. Ele acusa Nathan de programar Ava para se sentir atraída por ele. Irritado, ele pede a Caleb que o siga até outra sala. Ao entrarem, Nathan se aproxima de uma grande pintura abstrata na parede e descreve os métodos do famoso pintor Jackson Pollock. No final de seu discurso, ele pergunta o que teria acontecido se Pollock não seguisse seus métodos. Caleb responde que ele nunca teria criado uma pintura. Nathan concorda animadamente e compara os métodos do pintor ao teste, dizendo que se o pintor pensasse em cada passo, não teria sucesso. Nathan se acalma e diz a Caleb que não programou Ava para se sentir atraída por ele e que ela não está fingindo gostar dele. Na quarta sessão, Caleb se lembra de um experimento de seu curso de IA chamado Mary no quarto preto e branco. Ele descreve uma cientista especialista em cores, que nunca tinha visto cores, pois vivia em um quarto monocromático. Ela nasceu lá e sempre esteve sozinha. Quando a cientista saiu pela primeira vez, ela finalmente aprendeu como eram as cores. Enquanto conta a história, Ava se conecta com a cientista e se imagina sozinha em um mundo preto e branco. E aí, está curtindo esse resumo? Então deixa o like e se inscreve no canal, que me ajuda a trazer mais filmes assim. Apenas encara Caleb imóvel e séria. Caleb então revela a Ava que foi levado até lá para testá-la. Ele pergunta se ela sabia e ela responde que não, mas que fica triste com essa informação. A energia acaba e Caleb aproveita a situação para perguntar a Ava por que ela lhe disse para não confiar em Nathan. Ela responde que ele mente sobre tudo. Caleb ainda está confuso com as quedas de energia e acredita que Nathan as está orquestrando. No entanto, Ava revela que é ela quem está causando as quedas, pois pode reverter o fluxo de energia ao se carregar. Caleb começa a entender que não ganhou a viagem para a propriedade por sorte, mas foi escolhido.
Ele confronta Natan sobre isso durante uma caminhada perto de uma cachoeira. Natan diz que escolheu Caleb porque sabia que ele faria todas as perguntas certas. Kyoko está na sala com a pintura de Jackson Pollock olhando para ela. Caleb entra e tenta chamar sua atenção. Ele se aproxima, coloca as mãos nos ombros dela e pergunta onde está Natan. Ela não parece entender e apenas o encara. Ele continua a perguntar por Natan quando Kyoko começa a desabotoar sua blusa, olhando fixamente para Caleb. Atônito, Caleb pede para ela parar, mas Kyoko não escuta. Natan entra casualmente e lembra Caleb que é perda de tempo falar com ela, mas não seria perda de tempo dançar com ela. A sala fica iluminada de vermelho, a música começa a tocar e Kyoko começa a dançar. Natan se junta a ela em uma dança coreografada enquanto Caleb os observa como se fossem loucos. Durante a próxima sessão, Ava faz uma série de perguntas a Caleb. No início, tudo parece bem, até que ela pergunta o que acontecerá com ela se falhar no teste, mas ele não tem uma resposta direta. A energia acaba e Ava pergunta a Caleb se ele quer ficar com ela. Sem dar chance de responder, ela diz que quer ficar com ele. Do lado de fora, Caleb e Natan estão bebendo e discutindo sobre Ava. Quando ele descobre que Natan criará outro modelo depois dela, Natan descreve o processo onde fará o download da mente dela, descompactará os dados, apagará suas memórias e manterá o mesmo corpo. Caleb percebe que esse processo essencialmente destruirá a Ava. Eles voltam para dentro, onde Natan se deita no sofá e continua a beber. Caleb o observa do outro lado da sala. Quando ele desmaia de bêbado, Caleb pega seu cartão de acesso e vai ao computador de Natan. Ele acessa antigas filmagens de quando Natan criou os outros modelos de IA. As filmagens mostram Natan com vários robôs femininos. A última robô é vista gritando com Natan, perguntando por que está presa ali. Ela bate na porta com as mãos continuamente até que seus braços se desprendem completamente. Caleb fica horrorizado com o que vê. Kyoko está deitada em uma cama, despida. Quando Caleb entra no quarto, ele vai até os armários e abre cada um, revelando os outros modelos de IA. Natan acorda e percebe que ele saiu do quarto ao mesmo tempo em que Kyoko entende que Caleb sabe a verdade. Ela puxa camadas de sua pele artificial, revelando que também é um robô. Natan tropeça pela casa tentando chegar ao seu quarto. Ao tentar abrir uma porta, ele não encontra seu cartão de acesso e pensa que o perdeu. Enquanto ele cai no chão, a porta elétrica se abre e Caleb sai. Natan diz que perdeu o cartão e ele se ajoelha ao lado com o cartão na mão e diz que ele o derrubou. Como Natan está extremamente bêbado, ele é enganado pelo truque. Caleb não consegue dormir naquela noite após relembrar os eventos. A imagem de Kyoko passa por sua mente. Ele vai ao banheiro e se olha no espelho. Ele sente sua pele e examina seu rosto. Ele pega sua navalha, retira uma das lâminas, vira-a para o pulso e corta, deixando um corte profundo. Ele então examina o interior do ferimento, certificando-se de que é realmente humano e não uma IA. Caleb fica completamente impassível e começa a espalhar seu sangue pelo espelho. Enquanto ele encara o espelho, a raiva o domina e ele o quebra com um soco. O espelho era outra câmera. Kyoko estava do outro lado da tela observando o que Caleb havia feito a si mesmo. Na sessão seguinte, ele dá uma dica a Ava para desligar a energia. Ava desliga a energia e ouve Caleb falar sobre os planos de Natan para praticamente matá-la ao reprogramá-la. Ava fica com medo e pede sua ajuda para sair. Ele diz que esperarão até que Natan esteja bêbado e desmaie. Então Caleb pegará o cartão de acesso de Natan e reprogramará os protocolos de segurança. Ele mudará para que as portas não permaneçam trancadas durante a queda de energia, mas se abram. Ava precisa acionar uma falha de energia às 22 horas, e ela concorda. Na manhã seguinte, Natan entra na cozinha e cumprimenta Caleb. Ele lembra que é seu último dia e que o helicóptero está programado para buscá-lo na manhã seguinte. Natan diz que gostou de ter Caleb em sua propriedade. Caleb agradece por sua hospitalidade, vai até a geladeira, pega uma garrafa para servir uma bebida a Natan e tenta entregá-la para celebrar sua estadia, mas Natan recusa. Confuso, ele tenta oferecer uma cerveja, mas Natan ainda recusa. Ele diz que tem bebido demais e quer fazer uma desintoxicação. Caleb fica desapontado e bebe sozinho. Natan muda a conversa para Ava, perguntando se ela passou no teste. Caleb concorda silenciosamente. Natan fica satisfeito com a resposta e volta a uma conversa anterior sobre se Ava estava fingindo gostar de Caleb.
Ele ressalta que Ava provavelmente fingiu gostar porque o via como um meio de escapar. Ele pede a Caleb para segui-lo para fora da cozinha para lhe mostrar algo. Kyoko se aproxima do quarto de Ava, que pergunta quem ela é, mas Kyoko não diz nada. Elas ficam em silêncio. Nathan está mostrando a Caleb uma filmagem em seu computador pessoal. Ele revela que tinha uma câmera alimentada por bateria no quarto de Ava e tem sido capaz de ver e ouvir tudo o que foi dito entre eles durante as quedas de energia, mas ele não parece irritado. Ele explica que Caleb era o verdadeiro teste, não Ava. Ele a deu a Caleb como sua esperança de escatar. Esperava-se que ela usasse seu charme e emoções para manipular Caleb a ajudá-la. Ele fica com raiva e evita o contato visual com Nathan, entendendo que não foi escolhido por ser bom em programação, mas com base em seu histórico de buscas que mostrava seus interesses, que ele não tinha namorada e que era moralmente bom. Nathan senta-se ao lado de Caleb e diz que o teste de fato passou. Nesse momento, a energia acaba e Nathan pergunta a Caleb como ele achava que o plano funcionaria. Ele ri, acreditando que o pegou, mas Caleb revela a Nathan que imaginava que ele os estava observando, por isso embebedou no dia anterior e reprogramou tudo. A energia volta e Nathan fica ansioso. Ele se levanta e volta ao seu monitor para verificar Ava. Ela já saiu de seu quarto. Ao sair, Ava passa pela mesma parede de réplicas de rostos que Caleb havia visto. Ela examina um dos rostos comparando-o com o seu próprio. Kyoko sai para o corredor e Ava a encara. Nathan observa tudo acontecer em seu monitor. Irritado, ele se vira e dá um soco em Caleb, nocauteando-o. Ele pega um peso de halter, olhando para o monitor tomado pela fúria. Ava e Kyoko estão frente a frente. Ela se inclina e sussurra algo. Depois segura a mão de Kyoko enquanto ela segura uma faca na outra mão. As duas se olham com entendimento. Nesse momento, Nathan entra no corredor. Ambas o olham, mas não dizem nada. Ele ordena que Ava volte para seu quarto. Ela pergunta se ele algum dia a deixará sair. Nathan mente dizendo que sim. Ava sabe que ele está mentindo e começa a caminhar em sua direção. Ele ordena que ela pare, mas ela o ignora e começa a correr. Assustado, ele continua a gritar para ela parar. A Chance avança diretamente contra ele, derrubando-o no chão e tentando sufocá-lo. Nathan a domina, ficando por cima dela. Então ele levanta o peso para atingir Ava, mas ela usa o braço para bloquear o golpe, quebrando-o. Ele começa a arrastar Ava de volta para o quarto, mas Kyoko o esfaqueia nas costas. Ele se vira e atinge o rosto de Kyoko, quebrando sua mandíbula e revelando seu rosto robótico. Enquanto Kyoko cai, Ava puxa a faca das costas de Nathan e o esfaqueia no estômago. Nathan se afasta de Ava com os olhos arregalados e cai contra a parede. Ava senta ao lado dele, pega seu cartão de acesso enquanto ele sussurra seu nome com seu último suspiro. Ava volta para Caleb e pede que ele fique no quarto de Nathan enquanto ela sai. Ela encontra os mesmos armários que Caleb havia encontrado, cheios de corpos de outros robôs. Ava pega o braço de um robô para se consertar e começa a remover a pele sintética para colocar em seu próprio corpo. Quando termina, ela tem o corpo de uma mulher humana, assim como o de Kyoko. Ela se veste e sai do quarto. Caleb ainda está trancado, chamando por ela, mas ela não olha em sua direção. Ela olha pelo corredor onde os corpos de Kyoko e Nathan estão, se vira para a porta que leva para fora do corredor e usa o cartão para sair. Ela sai da propriedade e caminha para o lado de fora pela primeira vez. Enquanto ela absorve tudo, Caleb tenta freneticamente sair do quarto. Ava encontra o caminho para o helicóptero e deixa para trás o mundo que conhecia. No final, Caleb é deixado para trás no quarto e Ava encontra seu caminho para a cidade, terminando assim Ex Machina, filme de ficção científica e suspense de 2014. Fala pessoal, vocês acreditam que a inteligência artificial vai ultrapassar os humanos? Deixe sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo!